Luciano Busato, eu sou cirurgião plástico, trabalho há mais de 16 anos com crianças que têm portadoras de fissuras labiopalatinas. E a gente veio falar um pouquinho para vocês o que são as fissuras labiopalatinas. Na verdade, é uma deformidade congênita, ou seja, a criança nasce com essa alteração e é muito frequente, mais frequente até do que as pessoas em geral imaginam. No Brasil, estima-se que em torno de uma criança a cada 600 vai nascer com algum tipo de deformidade congênita de lábio ou de palato. Então é uma patologia muito frequente que a gente encontra com várias formas de apresentação também. Pode ser de um lado só, pode ser dos dois lados, pode acometer somente a parte do lábio, do nariz, ou pode ter um acometimento também da parte posterior da boca, o céu da boca, ou palato, como é conhecido cientificamente. As causas são multifatoriais, ou seja, tem fator genético no meio, se existe algum familiar portador de fissura naquela família, a criança que porventura venha a nascer pode ter uma chance maior de ter esse portador dessa fissura, mas assim também a gente vê várias outras causas, né? Deficiências de algumas vitaminas, uso de drogas, uso de anticonvulsivantes, uso de álcool, né? São coisas que a gente acaba levando a aumentar a incidência dessa patologia. Como eu disse, são causas multifatoriais e às vezes o diagnóstico é feito já intraútero, ou seja, durante a gestação a mãe tem algumas ecografias que são obrigatórias para acompanhar o crescimento desse feto. Geralmente em torno de 12 a 14 semanas é feita a ecografia morfométrica ou morfológica, que nessa ecografia pode apresentar alguma alteração dessa deformidade. Já nessa fase, é necessário que a mãe comece a pesquisar, procure serviços referenciados para o tratamento do seu filho que vai nascer ainda, né? Então já existe aconselhamento por várias especialidades, né? É um tratamento que tem que ser multi-especialidade, ou seja, existe o cirurgião plástico que vai fazer a cirurgia, existe a fonoterapeuta, existe o psicólogo, o dentista. Então é um grupo muito grande de profissionais que vão tratar dessas crianças. No nosso serviço aqui em Curitiba, que é a FISUR, nós seguimos um protocolo de atendimento e de procedimentos cirúrgicos. Então a criança que tem uma fissura de lábio, por exemplo, e palato, ela vai ser acompanhada desde a época pré-natal até a fase do nascimento, e a gente vai programando a cirurgia para ser realizada. A primeira cirurgia geralmente aos 6 meses de idade. Então, aos 6 meses de idade, a gente faz o tratamento da deformidade do lábio e já existe a correção também do nariz quando é acometido. A cirurgia do palato ou do céu da boca é feita em torno de 1 ano e meio. Essa fase geralmente é a fase que a criança vai iniciar a fonação. A gente sempre orienta todos os pais que são pais de crianças com fissura de palato que sempre prestem atenção nas infecções de ouvido, nas gripes, porque crianças com fissura de palato têm maior chance de fazer infecção de ouvido e, se não tratadas, pode levar a um déficit auditivo. Então a gente acaba encontrando assim muita angústia e ansiedade nos pais, porque existe aquela ideia do filho idealizado, né, que vai nascer completamente perfeito, sem nenhuma deformidade, e com o filho que realmente ele vai ter essa deformidade. Mas a gente tenta orientar os pais que o tratamento é longo, é complexo, mas é muito assim, satisfatório, tanto para os pais quanto para nós profissionais, porque nós temos pacientes assim que têm, basicamente, às vezes sobra apenas uma discreta cicatriz no lábio, sabe? São pacientes que falam bem, que ouvem bem, que têm uma interação social normal, desde que sim, sejam tratados por profissionais experientes num grupo multidisciplinar. Basicamente era isso. Eu gostaria que vocês procurassem o auxílio quando tiver diagnosticado esse tipo de problema. Procurem sempre centros de referência e equipes multidisciplinares para tratar os seus filhos. Obrigado. Então, eu sou ginecologista,
pediatra, meu nome é Rafael Frederico Bruns e eu atuo numa área chamada medicina fetal. A medicina fetal, ela trata basicamente do diagnóstico pré-natal de malformações fetais e também na parte que é dedicada à terapêutica intrauterina. O diagnóstico de qualquer malformação é sempre extremamente difícil de ser dado para a família, porque a pessoa que vem fazer um exame de ultrassom está sempre com uma expectativa de que vai estar tudo normal e muitas vezes não pensa ou não considera a possibilidade de que alguma coisa pode estar errada com o bebê. Como a gente sabe que a fissura ela pode estar isolada ou associada a outras malformações, para o médico que faz o diagnóstico pré-natal, sempre a primeira preocupação é tentar identificar se existe ou não outro problema associado, porque o raciocínio clínico vai ser completamente diferente quando você vê a fissura sozinha, comparado com ver a fissura e outras malformações associadas. E por incrível que pareça, certa vez perguntaram assim qual é o diagnóstico mais difícil no ultrassom e o professor disse é a segunda coisa que tem de errado com o bebê. Então, quando a gente encontra uma coisa, a gente fica procurando insistentemente se não tem alguma coisa associada. Uma vez identificado que o problema é isolado, então a conversa sempre deve ser no sentido de tranquilizar o casal, porque quando a gente encontra a fissura isolada, o prognóstico é muito bom. A gente sabe que num primeiro momento, na hora que o bebê nasce, às vezes aquele problema chama bastante atenção, mas que com o tratamento devido e as cirurgias corretivas, ele vai muitas vezes passar desapercebido. Por um outro lado, quando a gente encontra outros problemas associados, a conduta às vezes vai ser um pouco diferente, porque a paciente vai ter que fazer outros exames de diagnóstico, como por exemplo, talvez uma amniocentese, ou talvez uma ressonância, se tiver algum problema neurológico associado, para que a gente possa tentar identificar se aquele problema da fissura está fazendo ou não parte de alguma síndrome genética. Com relação aos exames de ultrassom, eles continuam mais ou menos dentro da mesma rotina, não existe a necessidade de se fazer um número maior de exames de ultrassom pelo problema da fissura. E a conduta durante o pré-natal também não vai sofrer muita alteração, né? A mudança com relação a conduta vai acontecer a partir do momento que o bebê nascer. Então, o pré-natal e o parto vão ser iguais a de um bebê com fissura ou sem fissura. Olá, eu sou Denise, sou psicóloga. Trabalhei há mais de 21 anos com pacientes com malformação craniofacial e a minha experiência com esses pacientes e suas famílias foi muito importante para eu poder contar um pouquinho para vocês sobre a questão do impacto da notícia de quando a criança vai nascer com algum tipo de malformação, especialmente as fissuras labiopalatinas, né? Desde muito cedo a gente sabe, né, que os pais, especialmente a mãe, já idealiza o seu bebê, né? Isso já nas brincadeiras infantis, desde quando a criança faz aquelas brincadeiras com os seus bonecos, com as suas bonecas, as crianças, especialmente as meninas. E as meninas já idealizam os seus bebês, né? E no seu ideal de bebê, a criança faz uma conexão com o que para ela é importante, né? É o filho que vai ser loirinho, aquele que vai ter os olhos azuis, aquele que vai ser sorridente. E quando recebe, né? Quando uma família recebe, né, a notícia de que o seu bebê não vai, né, estar dentro desse ideal, né? Isso gera um conflito psíquico muito grande.
No Brasil, isso normalmente acontece na hora do parto, essa notícia de que a criança terá uma malformação, né? Ou no caso, uma fissura. Há muitos anos, né, vem se fazendo um trabalho junto aos ecografistas para que eles possam dizer disso para os pais no momento do próprio exame ecográfico. Então isso é muito importante para que as famílias, né, possam se organizar, né, tenham um tempo durante esse período gestacional para poder se organizar com relação a essa notícia. Então eu sou uma das adeptas e trabalho muito nessa direção para que essas famílias sejam informadas durante esse período. No exame ecográfico, quando o médico realiza esse exame, e esse exame dá positivo para uma fissura lábio-palatina, normalmente, né, as fissuras labiais que são detectadas nesse exame ecográfico, não as palatinas, não, né, só com exames mais detalhados. Eu sempre conversava com os médicos e dizia do quanto é importante para essas famílias terem essa orientação, né? O que é mais importante para esses pais, né? Não ficarem nesse vazio, né? Uma mãe uma vez me disse que a partir do exame de ecografia, quando ela recebeu a notícia e o médico não pôde lhe informar sobre o tratamento, sobre como proceder, onde procurar, ela caiu, ela não se sentiu mais dando à luz, ela se sentiu numa escuridão. Então assim, o que a gente não pode deixar é essas famílias na escuridão. Então um médico bem preparado, que possa pelo menos dizer para a mãe de que existe tratamento, de que existe essa possibilidade de tratar, de que essa criança vai ter uma vida, né, muito próxima do normal, né, para que esse médico possa orientar essa mãe, essa família, de que essa criança vai poder né, receber tratamento, se organizar como qualquer outro sujeito na sua vida. Isso é muito importante, né? Se não for durante a ecografia, durante o parto, né, isso também é muito importante e muito necessário, né? A gente ouvia relatos há relatos de muitas famílias de que a partir do médico receber o bebê com fissura, esse médico sai pela sala de parto sem dar qualquer notícia para essa mãe, né? E a mãe fica nesse desespero, não sabendo exatamente o que se passou. É lógico que a notícia é chocante, é impactante para esses pais, mas é direito dos pais saberem sobre essa notícia. Eles precisam se organizar. A gente precisa dar direito a esses pais de ressignificarem esse nascimento. E a partir disso, a partir da notícia e de como essa notícia é dada, é que isso vai se dando e vai acontecendo, né? Nos relatos dos pais, quando eles nos falam em atendimento clínico, né, o que eles nos dizem é de que não conseguiram se organizar a partir do que alguns médicos lhes disseram, a partir do que uma equipe médica lhe disse. Então assim, é por isso que a equipe que recebe esse bebê inicialmente é tão importante para que esses pais futuramente possam ressignificar esse nascimento. Outra coisa muito importante, né, do tratamento e do que pode ajudar nessa questão do impacto é uma equipe bem preparada, a equipe que vai receber esse paciente, né, com fissura, a equipe de fonoaudiólogos, nutricionistas, médico cirurgião plástico, pediatra, precisa acolher essa família e passar todas as orientações. Não há por que enganar, não há por que mentir, não há por que não dizer. É preciso falar tudo sobre o tratamento, né? Como o pai vai lidar com isso, como a mãe vai lidar com isso, como essa família vai lidar com isso, é um processo posterior, mas isso precisa ser dito de imediato. Então, assim, eu acho que, né, principalmente, assim, as questões que a gente tem que ser pontuadas na questão da notícia de um bebê com malformação ou com fissura, é de que, né, a mãe precisa ressignificar esse bebê que era ideal para esse bebê real, não é? E que mesmo nas suas diferenças ela pode desejar em cima dessa criança, né?
ela vai ter expectativas dessa criança, a criança vai poder de alguma forma, né, realizar o que para essa mãe é importante, então a mãe precisa ver nesse bebê essa condição, e uma equipe bem preparada para orientar esses pais sobre o tratamento, sobre como vai ser, sobre o que é necessário ser feito com o bebê naquele momento, né? Então vejo que essas duas questões são as mais importantes no momento do impacto da notícia.